Pois bem, falamos anteriormente aí nas orientações, né, da aula, que a gente vai seguir nessas nossas aulas, essa e da próxima semana, essas duas aulas, portanto, a gente vai dar uma passada, né, uma panorâmica geral no contratualismo. A gente vai falar dos principais pensadores, né, e os principais aspectos do contratualismo. A partir desse momento, então, eu começo a gravação do nosso conteúdo, vocês estão sendo gravados, filmados e fotografados, e a gente vai até ir lá em torno das 15 horas e 50 minutos, né, mais ou menos esse período de uma aula de 50 minutos, 55, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depender da pegada do assunto. E nesses minutos seguintes, a gente vai conversar, como eu falei, um pouco sobre o contratualismo. Depende da Cisco também. Depende da Cisco, né, Samuel? A Cisco é uma incógnita. Até que esses dias ela está tranquila. Semana passada, teve uma semana dessa aí que estava tenso, né? Mas esses dias eu acho que ela está um pouquinho mais tranquila também, né, coitada? É muito trabalho para uma pessoa só, né? Se nós que somos humanos e temos a capacidade de recriar e de reinventar o tempo todo, nós já estamos sobrecarregados a ponto de dar pane. Imagine a Cisco, né? A Cisco deve estar bastante complicada aí, tá? Mas fechando parênteses, aí a gente vai conversar sobre o contratualismo nessas nossas duas aulas seguintes, tá? Para o estudante de ensino médio que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, é impossível fazer um bom Enem se não estiver de posse de algumas ideias básicas acerca do contratualismo, porque é um tema que vem caindo com certa frequência, quer seja na prova com conhecimentos específicos da filosofia, e às vezes aparece um pouco de contratualismo lá na prova de história também. É possível que, eu não sei, é o Paulo, né, que dá história geral, o Sávio, é possível que um deles devem falar com vocês, conversar com vocês um pouco acerca do contratualismo, porque é uma temática que ela navega nas disciplinas de filosofia e de história, tá? De modo que, quando a gente vai trabalhar a filosofia moderna, é impossível a gente deixar de lado o contratualismo, suas principais vertentes, seus principais teóricos, né? Uma vez que a concepção de Estado, a concepção de política que se edificou a partir da modernidade, que de certa forma ainda está em vigor, é uma concepção de Estado e de política de viés contratualista, tá? Então, quando a gente fala de pacto federativo, a gente está discutindo contratualismo. Quando a gente fala de tripartição dos poderes, a gente está discutindo contratualismo. Quando a gente fala de eleições diretas para cargos majoritários, a gente está discutindo contratualismo. Quando a gente fala de funções dos poderes, né? A gente está discutindo contratualismo, enfim. Então, uma teoria bem completa sobre o Estado, né? Ela começa a ser edificada lá no século XVII, ali com Thomas Hobbes, quando a gente tem a primeira ideia do Estado como um contrato, né? Na modernidade, tá? A ideia de um Estado como contrato. E depois isso vai se desenvolvendo nos séculos seguintes, com importantes nomes, como, por exemplo, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, né? Importantes nomes da filosofia política que vão desenvolvendo essa tese denominada aí contratualismo, beleza? Então a gente está de posse de uma ideia que nasce, se firma no século XVII, com a filosofia de Hobbes, com a obra hobbesiana, e ela se desenvolve nos séculos posteriores, né, chegando
a sua, vamos dizer assim, a sua formatação final, a sua formulação final com o movimento iluminista, tá? De modo que a gente vai perpassar aí alguns séculos de história, alguns séculos do pensamento filosófico e político quando a gente navega, quando a gente discute contratualismo, correto? O primeiro ponto que é importante vocês saberem, vocês não podem perder isso de vista, tá, meninos? Tá ligadaço, Samuel? Tá ligadão, Samuel? Ligadão, Alan? Vocês não podem perder isso de vista. O primeiro ponto a entender é que o contratualismo é uma teoria sobre o Estado, tá? É uma teoria sobre o Estado. Foi a única teoria que nós tivemos na história da política sobre o Estado? Não. Né? Até porque, vamos dizer assim, a história da política, a teorização da política, a política como teoria, a política como área de estudo, ela é muito anterior ao contratualismo. Né? Numa vertente ocidental, ela remonta aos gregos, muito embora há uma controvérsia bastante interessante aí, onde nós temos historiadores da filosofia que coloca o elemento, vamos dizer assim, que coloca sob suspeita a tese de que os gregos teriam começado com essas discussões, mas, fechando esse parênteses, e a título de estudos aqui, a ideia, o estudo sobre política, a teoria política, logo a teoria do Estado, uma teoria sobre o Estado, ela remonta aos tempos vamos dizer assim, mais primeiros da filosofia grega, quando lá em Aristóteles a gente já observa uma perfeita teoria sobre o Estado. Né? Acredito que vocês estejam lembrados disso, quando nós trabalhamos aqui mesmo, nesse nosso espaço, quando nós trabalhamos Aristóteles, nós destinamos uma parte dos nossos estudos para falar da política em Aristóteles, sobretudo aquela concepção de que o homem é um animal político, correto? Logo, essa concepção aristotélica de que o homem é um animal político, ela parte do pressuposto de que a política ela é naturalmente da essência humana. Daí, nós temos uma teoria política denominada aí naturalista, que vai entender que o Estado, a política, e o Estado como instância da política por excelência é natural do ser humano. Uma vez que o homem é esse ser de sociedade, é esse animal que vive em grupo, que vive em sociedade, esse ajuntar-se em grupo estaria presente na nossa própria essência, na nossa própria natureza, de modo que o Estado, então, é compreendido nessa perspectiva naturalista como sendo partícipe, como sendo parte da própria natureza humana. Né? Isso só para demonstrar que a gente já tem uma teoria sobre o Estado, lá na filosofia política de Aristóteles a gente já visualiza isso muito bem, correto? Depois a gente tem uma outra teoria sobre o Estado a partir de uma perspectiva marxista, né? A partir dos estudos de Marx, que veio a se configurar aí o marxismo, né? Depois do século XIX adiante. Nós temos uma teoria sobre o Estado que entende o Estado como sendo resultado da luta de classes, né? Essa luta de classes que o Marx observa que é presente na própria história do homem, na própria história da humanidade. Né? A história da humanidade em si é uma eterna luta de classes, correto? Logo, o Estado, vamos dizer assim, ele é uma espécie de justificador dessa luta de classes e, sobretudo, do domínio de uma classe sobre a outra. Há uma teoria crítica aí sobre o Estado, dizendo que o Estado, na verdade, ele é essa instância maior que justifica a luta de classe, faz com que a luta de classe seja acirrada, né? De certa forma que o Estado é uma espécie de dominador, né? E de justificador da luta de classe. Os teóricos de cunho marxista, então, eles falam da necessidade de um fim do Estado,
no sentido de um governo propriamente da classe trabalhadora, propriamente dos trabalhadores, se a gente quiser ter, aí, vamos dizer, o fim dessa luta de classes, ou pelo menos um equilíbrio, um relativo equilíbrio das classes, né? Então a gente tem várias teorias sobre o Estado e o contratualismo é uma delas, né? O contratualismo é uma das teorias, podemos dizer assim, a mais aceita teoria sobre o Estado, que entende o Estado a partir da ideia de contrato. Na verdade, o Estado ele é um contrato. Esse contrato teria sido criado num determinado momento da humanidade, né? Num determinado momento da história da humanidade. Os homens teriam percebido a necessidade de um acordo, teriam percebido a necessidade de um contrato para manterem viva as suas possibilidades de vida, para manterem vivas, para garantir a propriedade privada, o direito à vida, o direito à liberdade, né? O Estado, então, teria surgido como uma espécie de realização artificial, né, exclusivamente humana, artificial porque ele teria sido criado, ele teria sido projetado num dado momento da história da humanidade com a finalidade da preservação da vida, da preservação da liberdade, da preservação da propriedade, né? Daí, o que a gente entende hoje como contratualismo é uma teoria do Estado, né? Uma teoria que vai justificar, fundamentar a necessidade do Estado, uma vez que é a partir do Estado que nós teríamos garantidas a vida, a liberdade e a propriedade. Tá? Percebe, então, que para o contratualismo o Estado ele é uma espécie de garantidor de direitos. O Estado seria uma instância a partir da qual esses direitos estariam sendo preservados, esses direitos estariam sendo garantidos, correto? Daí é extremamente importante, nesse início de debate, nesse início de discussão, a gente entender o contexto, né, de maneira mais ampla em que se deu o surgimento dessa teoria contratualista, correto? Contratualismo, então, uma teoria sobre Estado, uma teoria que explica, que fundamenta, que justifica por que teria surgido num dado momento da história da humanidade o Estado, né, enquanto instância política que organiza a vida em grupo, que organiza a vida social, o qual teria sido a função, né, o papel originário do Estado. Ok? É com essa ideia que a gente vai dialogar agora. Contratualismo, 2 pontos, uma teoria que explica a origem, o surgimento e o desenvolvimento do Estado e, consequentemente, explica e tenta justificar, tenta fundamentar a função do Estado. Para que serve o Estado? Como é que o Estado surgiu? Para que o Estado existe? Qual é a função do Estado? Né? E qual seria o governo ideal dentro desse âmago todo, desse macro todo que nós chamamos de Estado? Como é que se constituiria aí os governos? Como é que esses governos surgiriam? Como é que esses governos se fundamentariam? Como é que esses governos se ergueriam? E qual a característica desses governos? Tranquilo? É basicamente isso que a gente vai chamar de contratualismo, é basicamente por aí que a gente vai conversar a partir de então. Até aqui, tranquilo, meninos? Ok, Camille? Vai lá, se cuida. Até aqui, tranquilo? Sim. Tem alguém que está dormindo do lado de lá, não, né? Está acompanhando certinho, né? Né? Dormir. Não dorme, não, pelo amor de Naná. Dorme, não. Fechou, então. Geralmente, os manuais de filosofia política, eles dividem o contratualismo em 4 grandes frentes, vamos dizer assim, 4 grandes correntes, vertentes, 4 grandes pensadores.
que tem muita coisa em comum, mas que também tem umas diferenças pequenas, né, entre um e outro. No caso, talvez o mais distante dos demais aí seja Hobbes, né? Mas que, assim, algumas coisas são comuns, algumas coisas são semelhantes, e é isso que a gente vai tentar entrar um pouco nesses pensadores agora, nessas correntes existentes dentro do contratualismo e tentar entender um pouquinho sobre elas, tá? Beleza? Primeiro tem que ter em mente, que eu tentei deixar claro para vocês anteriormente, que o contratualismo é uma teoria sobre o Estado. Sendo uma teoria sobre o Estado, ele se subdivide em algumas correntes, cada corrente tem aí, digamos assim, um pensador que se destacou, um pensador que foi mais expressivo, e é a partir desses que a gente vai conversar, que a gente vai dialogar agora. O primeiro entendimento é a partir de Hobbes. Thomas Hobbes, um teórico inglês do século XVII, vamos dizer assim, foi uma das bases, foi um dos pilares do que se desenvolveu depois como teoria contratualista, né? O Hobbes escreveu uma importante obra chamada Leviatã, é uma obra bem expressiva de filosofia, de história da modernidade. Todo aluno de filosofia que está se preparando para o Enem tem que pelo menos saber que essa obra existiu, né? E pelo menos saber o que se trata ali dentro, do que se trata ali dentro dessa importante obra de Hobbes, que é o Leviatã. O Hobbes está tentando entender ali no Leviatã como é que surgiu o Estado e qual é o papel do Estado. O Estado surgiu como? Vamos dizer assim, essas teriam sido... Vamos colocar 3 grandes perguntas que o Hobbes está tentando responder ali dentro do Leviatã. Primeiro, como que o Estado teria surgido? A partir de que momento o Estado teria surgido na história da humanidade? É uma grande pergunta, uma grande tese. Segunda grande pergunta que o Hobbes está tentando desenvolver: qual seria o papel do Estado? O Estado para quê? Por que do Estado? Para que o Estado? Teríamos aí uma grande chave de leitura para o Leviatã. E terceira e última, qual seria o governo ideal dentro desse Estado? Quando a gente fala de governo ideal, lembra muito Platão, mas aqui não tem nada a ver com teoria platônica, não, né? Qual seria o governo mais aplicável? Qual seria o governo mais, vamos dizer assim, com possibilidade real de ser execuível dentro de um Estado? Essas seriam as 3 grandes questões hobbesianas no Leviatã. Como é que surgiu o Estado? Quando? A partir de que momento o Estado teria surgido? Para que ele surgiu? Aí a gente pergunta pela função do Estado. Terceiro, qual é o governo mais execuível? Qual é o governo mais aplicável dentro dessa organização chamada Estado? De posse dessas 3 questões, acho que a gente consegue entrar no Leviatã e aprofundar mais precisamente essas 3 grandes questões que ali aparecem. Então vamos lá. O Hobbes entende que num primeiro momento, num primeiro estágio da sua história, o homem teria vivido em estado de natureza. Aparece aí, gente, um conceito que vai ser comum a todos os contratualistas. O homem teria vivido em estado de natureza. Esse estado de natureza, a gente pode compreendê-lo filosoficamente como uma espécie de estado apolítico. Apolítico quer dizer o quê? Com ausência de regras propriamente, com ausência de instituições sociais propriamente, onde cada um era governo de si mesmo, onde cada um realizava aquilo que bem entendia, onde cada um fazia aquilo que bem entendia. Essa condição, o estado de natureza, essa condição bem primitiva do homem, vou usar o termo primitivo, embora eu não goste muito dele, mas essa condição bem primitiva, em que cada um, vamos dizer assim, é governo de si mesmo. É isso que é o estado de natureza, é o estado natural, sem a intervenção, sem a interferência de nenhuma instituição social.
ou de nenhuma lei, ou de nenhuma instituição civil. É a ausência de regras, é a ausência de normas, tá? Em um dado momento de sua história, o homem teria vivido em estado de natureza, né? Essa ausência de regras, esse estado apolítico, essa condição apolítica, né? Em que o homem não era perpassado por nenhum tipo de instituição. Nesse momento, nessa condição, isto é, no estado de natureza, Hobbes tem uma visão bastante pessimista do homem, né? Uma visão bastante pessimista da natureza humana, onde ele entende, isso está claramente escrito no Leviatã, de que o homem é mau por natureza, né? Expresso sobre a clássica e famosa frase hobbesiana, o homem é lobo do próprio homem. Já ouviram essa frase, terceiro ano? Já, né? O homem é lobo do próprio homem. O que quer dizer isso? No estado de natureza, né? No estado de natureza, ou seja, nessa situação onde nós temos a ausência de regras, a ausência de normas, a ausência de uma instituição civil que o regule, o homem é egoísta, é interesseiro, pensa no seu próprio bem, pensa no seu próprio interesse, visa, né, aquilo que lhe é de interesse bem particular, bem individualizado. Então, esse homem mau por natureza, na concepção de Hobbes. O homem, no estado de natureza, ele é mau né, por natureza. Podemos dizer sim, essa interpretação, eu parei para pensar se a interpretação estaria equivocada, mas não. O homem é mau por natureza, né? Essa constatação que está lá no Leviatã. E uma vez constatada essa sua característica, essa sua natureza má, agressiva, interesseira, egoísta, o estado de natureza configura, na perspectiva hobbesiana, um estado de barbárie, uma guerra de tudo contra todos, né? Um caos generalizado, uma barbárie generalizada, onde, se cada um é governo de si mesmo, se cada um busca fazer aquilo que visa atender o seu próprio interesse, sem nenhuma regra, sem nenhuma lei, sem nenhuma instituição para controlar, para equiparar essas forças, o homem no estado de natureza está em constante conflito. Isso já caiu no Enem de várias vezes, tá? De várias formas, várias vezes e de várias formas. Essa concepção pessimista, negativa do homem no estado de natureza, esse homem egoísta, interesseiro, que pensa nos seus próprios bens, no seu próprio interesse, que visa o seu próprio grupo, o tempo todo em conflito de interesses, em choque, em tensões, uma vez que não tem nenhuma instituição social para regulá-lo, tá? Sim. A próxima etapa da minha fala é justamente isso, Samuel. Essa visão de que um belo dia, né, esse estado de caos, esse estado de barbárie, essa guerra de tudo contra todos, ela não se subsiste, ela não resiste, né? E aí os homens chegam a uma espécie de consenso e entendem que é preciso edificar sobre eles um governo, né? Para que edificar sobre eles um governo? Para que justamente eles tenham proteção, para que justamente o direito básico, que é a vida e a propriedade, seja preservado, seja garantido. Daí, os homens, então, resolvem escolher, eu vou usar o termo escolha, mas não pensa na escolha como uma eleição dos dias atuais, né? Mas os homens escolhem alguém ali do seu grupo, alguém do seu bando, alguém do seu clã, para exercer sobre eles o governo. Tá? E à medida que alguém é colocado como governo, o Hobbes entende que os demais perdem a liberdade em favor desse que foi colocado sob liderança, desse que foi colocado como governo. Tá? Daí o Hobbes vai entendendo que o Estado ele surge como uma necessidade de proteção, né? Isso que você está colocando aí, Samuel, na sua pergunta. O Estado surge como necessidade de uma proteção,
Proteção essa demandada de uma constatação de que no estado de natureza havia um conflito generalizado, uma guerra de tudo contra todos, correto? E constatada isso, feita essa constatação, alguém assume o governo. A partir do momento que esse alguém assume o governo, ele passa a liderar soberanamente sobre os outros, correto? Os outros perdem a liberdade, mas em contrapartida ganha proteção. Daí a gente tem uma constatação, né, de que em Hobbes o Estado é isso, que garante proteção e tira a liberdade, né? Você perde a sua liberdade, mas de certa forma você tem proteção, os seus direitos básicos são protegidos, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade, né? Você perde o direito à liberdade, né? Mas ganha em contrapartida proteção, ganha em contrapartida apoio, ganha em contrapartida, fugiu a palavra que eu vou usar aqui, segurança. Em contrapartida você ganha proteção e segurança, correto? Então o que eu tenho aqui? Uma primeira constatação de que o Estado nasce de um acordo, tá? E por isso ele é uma criação artificial, ele nasce de um acordo num dado momento da humanidade, correto? Visando dar aos homens proteção e segurança. Em contrapartida, de certa forma, é preciso que ele tolha a liberdade, ou seja, que ele regule a liberdade dos indivíduos. Hobbes entende ainda de que o governo, o líder, esse que foi escolhido para liderar, ele tem o poder de exercer o controle sobre os outros de maneira soberana. Uma vez que ele foi escolhido para exercer o governo, ele assim tem que proceder, né, de forma soberana, quase que autoritária mesmo, tá? Por isso, ao longo da história do pensamento político, por várias vezes, a filosofia hobbesiana foi acusada de justificativa para governos autoritários, né, para práticas despóticas, para governos, vamos dizer assim, mais rigorosos, que parte da ideia de um controle maior, né, para o absolutismo, para governos de caráter absolutistas e até algumas ditaduras, né? Justamente essa visão de que, olha, eu vou trocar a minha liberdade pela segurança e pela proteção. Hoje, nós temos aí, vamos dizer, uma espécie de retorno de algumas concepções conservadoras de governo, de política, que partem bastante desse pressuposto hobbesiano aí, né? Se consciente ou não, estão citando Hobbes ou se fundamentando nele, quando entende que o governo precisa ser de cunho mais autoritário, precisa ser de cunho mais despótico, para que haja na sociedade proteção e segurança. Aqui no Brasil mesmo, volta e meia, alguns discursos nesse sentido aparecem, né? Não quero liberdade não, só quero proteção, quero só segurança, liberdade é um detalhe nisso tudo aí, né? Então, ou seja, é uma concepção de governo, de Estado, de política, que parte do entendimento de que o governante, em nome da segurança e da proteção, justifica-se medidas despóticas e autoritárias, tá? Isso é bem controverso, né? Se a gente for entrar nessa discussão, a gente não sai dela hoje, ela é uma delícia, mas ela é bem controversa. Exatamente, pessoas que defendem a ditadura, né, os vários defensores aí de governos de cunho ditatoriais, Samuel, um dos argumentos é esse. A sociedade está uma bagunça, está um caos, virou casa da mãe Joana, perdoe aí a mãe Joana, que ela não tem nada com isso, virou casa da mãe Joana, todo mundo faz o que quer, virou uma confusão toda, a gente precisa de um líder, a gente precisa de um governo mais rigoroso para acabar com essa bagunça, para acabar com essa bandalheira só, para nos dar segurança, para nos dar proteção e etc. Né? Esses discursos de cunho mais ditatoriais, ou as pessoas que se identificam
com medidas mais despóticas, volta e meia usa esse argumento da proteção e da segurança. Tá? Vamos regular a liberdade, a gente vai perder um pouco de liberdade, em contrapartida a gente ganha proteção, a gente ganha segurança. Sinceramente, eu não sei se isso faz muito sentido, né? Depois de séculos de história, depois de todo, vamos dizer assim, de tudo aquilo que a humanidade já conquistou a título de pensamento, de reflexão, de maturidade intelectual, de práticas políticas, eu não sei se isso faz muito sentido, mas há quem defenda isso, tanto que a gente está vivendo uma época de retorno de certas medidas conservadoras, de certas práticas conservadoras, né? Perfeito? Faz sentido o raciocínio. Tudo certo, Alan? O que você riu aí, Alan, da mãe Joana? Coitada, a gente fala da mãe Joana tanto. Eu escuto essa história de mãe Joana desde muito cedo. E a mãe Joana não tem nada a ver com a Voz do Brasil, né? Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com Hobbes, com caos, com barbárie, e a gente, coitada da mãe Joana, né? Pois é. Fechou? Então, em Hobbes é isso, meus queridos. Acho que essas 3 chaves de leitura, elas são interessantes para você pegar o Leviatã, pegar a obra hobbesiana e dar uma olhadinha nela. E a partir desses 3 olhares, dessas 3 chaves de leitura, vocês conseguem fazer uma leitura mais razoável, mais tranquila. Primeiro, entender em que situação, em que circunstância o Estado surgiu. O Estado surgiu em que momento, em que circunstância, em que situação, em que contexto, né? E aí o Hobbes responde dizendo que o Estado teria surgido em contexto de barbárie, né, generalizada, de conflito, de guerra de tudo contra todos, né? Esse contexto justificou a necessidade de uma instituição que regulasse os conflitos. Daí teria nascido o Estado como uma espécie de regulador desses conflitos. Qual a função do Estado? Nós já respondemos, né? Dar proteção e segurança, né? Proteger o direito à vida, o direito à liberdade, dar segurança aos indivíduos. Em contrapartida, os indivíduos perderiam as suas liberdades originárias, vamos dizer assim. A liberdade que existia no estado de natureza não seria regulada em contrapartida, né? Qual é o governo ideal? O governo soberano, né? O modelo soberano de governo, ele é interessante para quê? Para fazer com que haja uma espécie de controle, para fazer com que haja uma espécie de equilíbrio, né? Se deixasse as coisas muito soltas de qualquer maneira, isso aí não estaria muito seguro, muito razoável. Então, a filosofia hobbesiana, ela parte aí ela parte dessas ideias, ela parte aí desses fundamentos, tá? O estado de natureza, um homem mau, perverso, lobo dele mesmo, demonstrando aí essa situação de conflito, de tensão, um governo de caráter absolutista, né, mais rigoroso, mais soberano, justamente para controlar essa situação de guerra de tudo contra todos, vislumbrada aí no estado de natureza. Críticas, Hobbes teria inúmeras vezes justificado governos absolutistas, práticas políticas de caráter despóticas, e fazendo um diálogo mais recentemente, conforme sugerido pelo nosso jovem Samuel ali na pergunta, Hobbes pode até ser usado para justificar algumas ditaduras, algumas formas de controle social, sob o argumento de que você perde a liberdade, mas em contrapartida ganha proteção, segurança, né? E aí nós concordamos, eu creio que vocês vão de concordar comigo, que a gente tem nos atuais contextos e nos atuais cenários políticos contemporâneos, esse argumento em torno da proteção e da segurança ele tem ganhado muita força, né, e tem justificado aí a ascensão de governos de caráter
mais autoritários, com práticas mais autoritárias. Isso é uma evidência nos dias atuais, mundo afora, né? Não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Até aqui, tranquilo? Falamos um pouco do contratualismo e do contratualismo especificamente em Hobbes. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Pergunta? Isso aqui é de certa forma fácil, né? Isso aqui de certa forma não é muito difícil de entender, não. Eu acho que uma das partes de filosofia política mais fáceis, né, essa parte aí ligada ao contratualismo, tá? Um outro expoente aí do contratualismo é um pensador inglês chamado John Locke, né? John Locke é tido aí pelos estudiosos como uma das bíblias do iluminismo e um dos pais do liberalismo político, né? Um dos pais do liberalismo político e, consequentemente, depois do liberalismo econômico, né? O liberalismo clássico, tá? O liberalismo clássico, correto? Então a gente vai dar uma passada um pouco no pensamento político aí do John Locke. John Locke tem uma obra importante dele sobre filosofia política, 2 tratados sobre o governo civil, né? Acho que esse é o nome, se não me engano, depois a gente confirma. 2 tratados sobre o governo civil, uma obra importante do Locke, de filosofia política, onde aparecem ali uns elementos essenciais da teoria contratualista em Locke. Tá? Primeiro entendimento que a gente tem que fazer, Locke é um contratualista. Se ele é um contratualista, eu concluo por necessidade, né, pela própria força do argumento, de que ele está entendendo o Estado como um contrato também. Tá? De que ele está entendendo o Estado como um contrato social. Perfeito? Então, Locke entende que o Estado é uma constituição artificial, é uma associação artificial dos homens. O Estado nasceu de um pacto social, o Estado nasceu de um contrato social. Correto? Ele entende, assim como Hobbes, que em dado momento o homem teria vivido em estado de natureza, né? Os homens, os seres humanos, num dado momento, teria vivido em estado de natureza, que, assim como em Hobbes, é esse estado com uma ausência de instituição, de lei, de regras, etc. Esse estado em que as pessoas teriam, de certa forma, a autonomia, a liberdade, uma espécie de autogoverno. Cada um é governo de si mesmo. Só que aqui já começa a aparecer uma diferença básica. Enquanto Hobbes tinha uma visão pessimista do estado de natureza, entendendo o estado de natureza como guerra de tudo contra todos, em Locke, o homem em estado de natureza é visto numa perspectiva um pouco mais otimista, né? O homem não é esse homem egoísta, não é esse homem interesseiro, ele é livre, ele é apenas livre. E onde existem homens livres, é perfeitamente razoável que há choque de interesses. Tá? Então, os conflitos existentes no estado de natureza, na perspectiva de Locke, não é porque o homem é mau, mas porque é livre. E a liberdade nos coloca, muitas vezes, em situações controversas. A liberdade, muitas vezes, nos coloca em situação de choque. Então, eu já tenho aqui uma visão contrária de Hobbes, autor assenta aí, uma visão contrária de Hobbes, em que em Hobbes o homem é visto como sendo violento, interesseiro, e ele necessitava de alguém para dominá-lo, para diminuir os conflitos. Olha aqui a diferença. Em Locke, não. Em Locke, não. Os conflitos fazem parte da própria natureza da liberdade. Onde há liberdade, há conflito. Onde há liberdade, há discordância, há dissonâncias. E em havendo essas discordâncias, eu preciso de alguém não para dominar,
mas para mediar os conflitos. Percebem aí uma outra natureza de Estado? Em Locke, o Estado, então, não é soberano, não é dominador, não é despótico, não é autoritário. Em Locke, eu já tenho uma visão de Estado como mediador, né? O Estado como uma espécie de instância que vai mediar esses conflitos existentes, decorrentes da natureza da própria liberdade. Olha que coisa bacana. Nessa perspectiva, o Locke inaugura uma concepção de Estado que ficou conhecida como Estado liberal, né, ou liberalismo econômico, ou liberalismo político, desculpa, liberalismo econômico é uma espécie de consequência disso. Liberalismo político, né, o Estado visto como sendo esse mediador, né, essa espécie de fiel da balança, essa espécie de mediador que vai regular os conflitos decorrentes da própria natureza humana. Percebe? Uma concepção diferente de Estado aí? Meus jovens, já deu um sinalzinho aqui que o nosso tempo já foi, a gente só tem mais 2 minutinhos, e se eu entrar numa outra chave de leitura, ela vai ficar pendente, eu retomo numa próxima aula, tá? Eu vou tentar deixar o link desse material lá no portal para vocês acessarem. Esse material não é meu, tá? É um material que eu peguei emprestado. E ele está bem resumido, né? Eu gostei bastante dele porque ele está muito resumidinho. Ele resume todas essas teorias, ele condensa tudo isso em ideias bem centrais, fica fácil para vocês se guiarem, fica fácil para vocês estudarem. Tá tipo um mapa conceitual mesmo, tá? Muitíssimo obrigado, tenham todos uma excelente semana. Até a nossa próxima aula.